E a jornalista Beth Veloso fala hoje sobre a política de banda larga no Brasil e como a solução para o sem internet pode estar muito longe, lá no espaço. Bom dia, Beth Veloso. Bem-vinda aqui aos estúdios da Rádio Câmara. Bom dia, Cláudio Ferreira. Um prazer enorme estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes. Então, Claudinho, em 2002, o centro de lançamento de Alcântara, lá no Maranhão, explodiu e matou 21 pessoas. Essas pessoas eram cientistas e engenheiros. Foi a maior tragédia da história da política espacial no Brasil e deixou lições. A primeira lição foi: política espacial não é para amadores. Muito pelo contrário. Os maiores milionários do mundo estão atuando nesse nicho de mercado, cada vez mais forte. Eu estou falando do Elon Musk, do dono da Starlink, e estou falando da SpaceX, e estou falando do Jeff Bezos, dono da Amazon. Nossos mártires do espaço nos ensinaram que apenas dedicação não é suficiente para fazer um foguete decolar. É preciso muito dinheiro para colocar uma política pública em órbita, e os satélites são fundamentais para quem quer fazer parte da constelação de nações que brilham como a estrela d'alva lá no céu. Me desculpe já pelo trocadilhozinho de mau gosto, né? Beth, mas sem levar a sério um programa de ciência e tecnologia, a expectativa é que o Brasil nunca vai ser uma potência mundial. Para nós, Cláudio, que estamos da área, quando uma estatal surgiu, a estatal Telebrás, em 2010, abriu-se uma esperança de que teríamos mais satélites brasileiros conectando todo o Brasil com a banda larga e cumprindo outras funções também. Mas essa promessa não se concretizou. Ou seja, essa promessa fica sempre no passado ou em algo que está por vir. A primeira dificuldade aqui no Brasil, tudo é gigantesco. Quando o Elon Musk esteve aqui no Brasil, em maio deste ano, com a promessa de interligar a Amazônia à sua constelação de satélites de baixa órbita da Starlink, ele apenas se esqueceu de um detalhe: o Brasil é um país pobre. E a conectividade das escolas, lares, pessoas enfrenta no país dois grandes gargalos. O gargalo número um é a falta de infraestrutura. A Amazônia, por exemplo, é o maior exemplo. E quanto mais longe e menos habitada for a área, a região, o custo para se levar a rede até o local é ainda maior. Ele vai a galope, ele vai em escala, em ritmo de escala. O segundo problema é a renda, a falta de recursos para pagar uma conta de internet. Simples assim, bastante básico. Os satélites de baixa órbita do Elon Musk, por exemplo, representam um investimento inicial no bolso que pode chegar a R$ 5.000, totalmente inacessível para a população da Amazônia, por exemplo. E no Brasil, o cobertor para promover a inclusão digital, a famosa inclusão digital, é curto. Na verdade, ele é curtíssimo e sempre foi assim. Veja só, o programa de banda larga que foi instituído junto com a Telebrás e que deu origem justamente ao renascimento da Telebrás e que também pouquíssimo avançou no Brasil. Basta a gente ver as notícias. Para se ter uma ideia, por exemplo, o programa Wi-Fi Brasil, que era o antigo GESAC que vem de vários governos, ele utiliza satélites para promover a conectividade à internet em vários locais, inclusive aldeias indígenas, quilombolas. São 18 mil pontos de internet neste ano, sendo que a maior parte no norte e nordeste. No entanto, apenas metade dessas áreas estão cobertas. Pois é, e a outra metade como é que fica, Beth? Exatamente, Cláudio. As pesquisas dizem que nós temos hoje mais de 150 milhões de brasileiros conectados à internet. É um feito extraordinário, considerando a dívida social, as enormes dívidas que o país tem. No entanto, a pergunta que eu faço é: e se você, ouvinte, fizesse parte dessa segunda metade que simplesmente não tem na sua mão um smartphone conectado? Traduzindo em números, um estudo da consultoria PwC, publicado fartamente na grande imprensa, identificou que 33,9 milhões de pessoas estão desconectadas no Brasil. E quase 86, mais de 86 milhões de pessoas não conseguem se conectar à internet todos os dias.
Pois é, Beth, eu não consigo mais imaginar a minha vida desconectado. Você consegue imaginar a sua vida hoje em dia desconectado parcialmente ou totalmente? Para quem não vive na Amazônia, Cláudio, ou numa fazenda em Lusiânia, próximo de Lusiânia, como é o caso do meu pai, Veloso, em que a velocidade da internet dele é reduzida a partir da metade do pacote, porque simplesmente é muito caro e os dados muito escassos, é simplesmente desastroso. Não dá para imaginar, quem está fora desse mundo não consegue sentir na pele o que é estar fora do mundo conectado. Mas para mim e para o meu pai, que temos muita dificuldade de nos falar várias semanas do mês, é simplesmente um horror. Eu olho, inclusive, lá na fazenda do meu pai, aqueles imensos campos de soja, e eu fico pensando naqueles agricultores, no custo Brasil, como é que eles fazem para escoar essa imensa produção? Tudo isso tem um prejuízo enorme para o Brasil. As chamadas constelações de satélite, portanto, Cláudio, são o nome da vez para a gente tentar entrar de vez nesse mundo da conectividade digital, que outros países estão muito mais avançados. E hoje, esse mercado de satélites, ele envolve 200 bilhões de dólares. Eu não Nossa. consigo nem traduzir isso em real, converter para real, como revela um estudo do consultor legislativo Leandro Carneiro, disponível no site da Câmara. E o gigante Brasil, entenda, é apenas um nanico nesse mercado, com uma receita estimada em apenas R$ 1 bilhão. Não dá nem para comparar. Ou seja, nem o dono da Tesla, que é o Elon Musk, nem o dono da Amazon, o Jeff Bezos, vão conseguir resolver os problemas brasileiros de universalização da internet se não houver o quê? Uma política pública que subsidie a instalação de antenas dos amazonenses, dos ribeirinhos, das pessoas que estão no Pantanal, para que receba um sinal de uma dessas grandes constelações que estão sendo montadas. Por exemplo, só a Starlink prometeu direcionar para a Amazônia 4.400 satélites. Pelo menos é o que prevê uma licença que já foi concedida pela Anatel, o órgão regulador brasileiro, e válida até 2027. Outras empresas, para a gente não ficar falando só do Elon Musk, como a Swarm, Orbicon, também já foram licenciadas pela Anatel. Agora, Beth, esse projeto da Starlink ele é muito grande, né? Que já foram enviados mais de 1.000 satélites para a órbita da Terra. Isso resolve? Pois é, até o momento, Cláudio, o que chegou no Brasil, de concreto, digamos assim, foi uma peça de um foguete da SpaceX que caiu no interior do Paraná. E a empresa admitiu ser responsável pelo que a gente chama de lixo espacial, disseram os jornais. Então, de fato, quando a gente pensa na internet das coisas, os milhares de dispositivos que logo, logo vão estar conectados na Avenida Paulista, junto com o 5G, a gente se lembra que na Amazônia existe a internet da rádio, que é um casamento inusitado. Você tem metade internet, metade rádio. Uma solução assim bem a brasileira, né? Mas como assim? Como é que funciona? É mensagem via rádio? Isso mesmo, Cláudio. O ouvinte manda a mensagem para o WhatsApp da emissora e as mensagens são lidas no ar, tipo aqueles recadinhos que a gente vê durante muitos anos, desde a década de 60 até um pouquinho antes. Fala para a dona Maria que eu estou chegando. Olha, o seu Zé Pingo está um pouco doente e por aí vai. Então, não é bem esse o significado que nós, especialistas, damos para a palavra convergência digital. Não é isso que a gente quer para o povo brasileiro. Apesar de o Marco Civil da internet, a gente sempre voltando para a lei, dizer que o acesso à rede, ele é um direito de todos os brasileiros. Mas a única comunicação hoje, a gente tem que reconhecer que verdadeiramente chega em todos os lugares do Brasil, é aquela boa e velha correspondência, mérito dos nossos Correios do Brasil. Então, nem tudo, na verdade, são apagões digitais. E para a gente fazer brilhar um pouquinho a nossa estrela também, a gente precisa lembrar que em março de 2021, a gente colocou no ar o primeiro satélite de observação da Terra, genuinamente 100% totalmente brasileiro, que foi o Amazônia 1,
que está observando a Amazônia, exatamente por isso tem esse nome. E os últimos editais de frequência também, para telefonia móvel, tanto o 4G quanto o 5G, tiveram como metas a implantação de cabos de subleito, né, a cabos que vão abaixo do leito dos rios da Amazônia, 12 mil quilômetros de cabos. E isso é fundamental para complementar, junto com satélite, junto com outras tecnologias, o acesso à última milha, aquela que vai chegar na casa das pessoas. Lembrando que isso é fundamental para dinamizar toda a economia da internet. Porque no Brasil a gente tem só na área da última milha, da banda larga, 20 mil empresas, pequenas e médias empresas, que cuidam de mais de 50% do mercado de banda larga no Brasil. É muito importante a gente estar, então, dinamizando também essa economia. Então, Beth, para quem viveu o Brasil das dificuldades de comunicação, a gente pode dizer que houve progresso. Sim, Cláudio, houve progresso, claro. A gente lembra o tempo que a gente precisava, como na época do telecentros no Brasil, em que eram espaços coletivos onde você conseguia entrar lá e alugar um computador e acessar um computador gratuito do governo, como era o caso do telecentro, e você tinha que ir, às vezes, para uma praça onde se tinha um sinal de internet, ou mesmo aquela internet de escada, com aqueles barulhos irritantes, né, e uma comunicação bastante precária. Eu não sei hoje, na verdade, para finalizar o nosso comentário, se o pior é a dependência que nós temos das empresas, da tecnologia, dos servidores, dos investimentos estrangeiros, que para que a gente possa, por exemplo, ser contemplado por essas constelações sobre as nossas florestas, os nossos campos, as nossas fronteiras, as imensas áreas rurais, agrícolas, ou se é justamente a perda da soberania nacional, né, da nossa capacidade de realmente ter uma blindagem da nossa comunicação com relação ao resto do mundo, e que nós tenemos que amargar por ter essa excessiva dependência tecnológica da infraestrutura que é controlada por essas grandes empresas, as grandes big techs. E aí eu finalizo da seguinte forma: os estrangeiros, né, nos perguntam, então, você vai mandar desligar o GPS, que é, digamos assim, emprestado pelo Google, e vai experienciar, viver, voltar ao passado, naquele mundo em que a comunicação era, de fato, 100% analógica, o radinho de pilha, já que até mesmo a TV é digital? Ou seja, não dá para a gente falar em verdadeira soberania do país, independência, autonomia, se a gente não tratar de uma política verdadeiramente tecnológica, coisa que Rússia, Japão, a Índia buscam fazer, inclusive criando os seus próprios sistemas de localização por via satélite. Então, é o que eu digo para a gente terminar. O gigante precisa acordar. É isso, Beth Veloso, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no painel eletrônico. E a gente lembra que os nossos ouvintes e telespectadores, né, podem enviar mensagens aqui para a gente, sugerindo temas, sugerindo questões sobre tecnologia que você pode abordar no nosso quadro. Então, eles podem usar um e-mail, papodefuturo@câmara.leg.br, e podem usar também o WhatsApp, 61 99978 9080. Beth, muito obrigado e um bom dia para você. Obrigada e uma ótima semana a todos.